Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho, jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina, que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Olá, pessoal. Estamos falando diretamente do portal Papo Reto Oficial. Hoje no quadro Papo Reto com o Executivo. Nós temos aqui o secretário de Obras, Reginaldo Rocha. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seu microfone está aberto. Pode fazer as suas considerações iniciais. Bom dia a todos, telespectadores do Papo Reto Podcast. Nós estamos aqui para poder responder as perguntas e apresentar o nosso plano de trabalho nesse momento inicial ainda de 2025 do governo Aurélio Goiano. Ok. Secretário, o senhor é engenheiro civil, engenheiro sanitarista e advogado, né? E é paraense, isso que é muito legal, porque é prata da casa. E uma coisa que me chamou a atenção, você já é servidor público desse serviço efetivo desde 2003. É É, isso? eu sou efetivo desde 2003, mas eu já era servidor da prefeitura como contratado desde o ano de 2001, Olha entendeu? só, que bom. É. E fazendo jus ao que o gestor público atual se comprometeu, de termos não só pessoas técnicas, mas fazer essa valorização de carreira dos profissionais, dos servidores públicos concursados, né? Sim, e sem dúvida é uma grande responsabilidade que todos nós, os demais secretários que também são efetivos, que a gente traz também esse outro peso, né? Essa responsabilidade enquanto efetivo de conduzir a máquina e a coisa pública de maneira mais séria ainda, como o prefeito determina. Uma pergunta: o que lhe trouxe para essa região do Pará, do Sudeste? Eu também fui professor e aí, quando eu concluí a minha graduação em engenharia sanitária, surgiu a oportunidade de ser professor substituto no Cefet lá em Tucuruí. E inicialmente eu fui para Tucuruí e depois eu vim também para cá para ser professor do Cefet Paraopebas. E aí surgiu a oportunidade da prefeitura. Que bom. Cefet é uma escola técnica muito boa. Eu fui formado nela no meu Eu curso de também. ensino médio, Na minha época era né? Escola Técnica Federal. É o que eu tenho achado muito interessante nesse podcast, que a gente tem feito já ao longo desses 2 meses, tanto com a parte legislativa quanto executiva, é a história de vida de cada um de vocês. E é isso que a gente quer contar aqui, essa trajetória, porque a sociedade está lhe vendo hoje, na mídia, porque o senhor está exercendo um cargo importante dentro do Poder Executivo, com uma responsabilidade imensa de consertar mais de 2 décadas, praticamente, de desmando, de desleixo, de uma falta de cuidado, de uma série de coisas que nem convém falar, porque estraga o nosso dia. Mas é importante que as pessoas conheçam a sua trajetória, a sua história, que o senhor tem um legado e a gente não pode apagar isso, não pode ignorar isso. E muitas das vezes vocês, seus pares, o senhor é prejudicado por uma questão de bicuinha pessoal com o gestor público da pasta principal, o executivo, e isso reflete sobre vocês. Quer dizer, durante muito tempo nós passamos como filho bastardo dentro de um município que é rico, mas que agora, quando aparece alguém que quer acolher, a gente quer tudo ao mesmo tempo e não se deu conta de que isso leva uma demanda. São muitas prioridades e a gente tem que entender esse processo. E dentro desse processo, a sua formação ela é fundamental, porque não é só mandar, comandar, fazer gestão, mas conhecer do que está gerindo, do que está sendo formado. E dentro desse quadro, vocês tiveram um período de transição. O senhor teve esse acesso fácil, tramitou de forma tranquila, logo de primeiro momento ali, a expectativa que o senhor tinha se confirmou ou foi muito maior do que a realidade foi muito maior do que a expectativa, do que havia se planejado? Como é que se encontrou a Secretaria de Obras com todas as atividades, o que estava em andamento e que precisava ser feito? É, desde do convite que foi feito pelo prefeito Aurélio no dia 14 de novembro, né? Dia 18 de novembro, nós iniciamos já o grupo técnico de transição pela equipe do atual governo.
e juntamente com a equipe que está comigo, o secretário adjunto André, o diretor de obras civis, o Carlos Eduardo, e mais o apoio do Caiado, nós fizemos assim um largo levantamento sobre tudo que a gente precisava saber de como estaria a Secretaria de Obras, né, todos as dificuldades que nós encontraríamos. Claro que houve a transição com o governo que saiu, com a equipe da CEMOB que saiu, mas as informações eram muito poucas, muito assim relativas, e a gente só pôde saber realmente a situação quando a gente assume, né, dia primeiro que o prefeito Aurélio tomou posse, saiu o nosso decreto de nomeação e aí sim, como a gente fala, de maneira bem simples para todos entenderem, a gente pôde abrir as gavetas, né. Aí a gente foi ver a realidade do que era a Secretaria de Obras, como ela estava. É importante salientar que na última gestão houve um fatiamento da Secretaria de Obras em 2 secretarias, Secretaria de Obras e lá dentro da chamada Secretaria de Governo, o PMI, onde também se executavam obras, né, que era um absurdo, né. Isso, então hoje o nosso momento é de, reconstruir a Secretaria de Obras, fazê-la ser de novo uma secretaria importante. Nos últimos anos ela virou motivo de piada na cidade, entendeu? E reorganizar, porque realmente ela é uma secretaria, que ela serve de baliza para todo o governo, né. Sim. E como eu sempre digo, nós temos hoje uma unidade no governo, não é a Secretaria de Obras ou outra qualquer secretaria, nós temos um governo, e esse governo tem uma identidade, que é do prefeito Aurélio Goiano. Pois é, essa era a próxima pergunta que eu ia lhe fazer. Justamente como é que está a integração, né? Eu estive na inauguração da Casa de Manhinha, por sinal foi uma solenidade simples, mas rica de, de momentos que passaram para nós a essência desse governo, né? Eu não estou aqui jogando confete, não. Eu estava lá para testar, eu gosto de ir na fonte para absorver a informação, eu não fico indo em redes sociais vendo corte de quem quer like, de quem quer engajamento. A polêmica, para mim, eu tenho que estar no fervor. E eu vi ali o agradecimento externado à sua pessoa dentro da gestão de fazer aquilo acontecer. E a gente começa a entender que a questão ali não é técnica, é política. Muitas das vezes as coisas não acontecem por falta de não haver o entrosamento, o engajamento. E o senhor colocou agora claramente que existe essa unidade, porque a obra não se faz só, precisa da CEMURB, precisa da Secretaria de Trânsito, né? Precisa da SAEP, porque envolve toda uma infraestrutura para acontecer com qualidade, para apresentar os resultados. E dentro dessa construção, é a prioridade hoje que o senhor tem na pasta, o que está sendo hoje? Claro que o senhor já deve ter iniciado, eu lembro que a educação ela começa logo em fevereiro, a aula, e o senhor teve logo de cara que verificar a situação das escolas, né? Isso aí foi muito debatido. A gente sempre viveu isso nos anos anteriores. A obra acontecer a toque de caixa, porque as aulas vão começar e às vezes algumas escolas atrasam ou durante a aula está tendo obra. Mas passado esse período, nós já estamos com as aulas acontecendo. O que é a prioridade atual dessa secretaria hoje? O que nós estamos conseguindo fazer com os contratos que restaram, com a verba que se tem? Porque a gente entende que é muito delicado, né? Não foi pensado, não foi planejado. E hoje o senhor tem essa responsabilidade de fazer acontecer. É, na verdade nós recebemos o orçamento ainda, que foi aprovado pela gestão anterior, né, e então é um orçamento, assim, muito apertado mesmo. Até nessa questão da fusão, de voltar as demandas que estavam no PMI e Segov para a CEMOB, então nós estamos nesse ajuste, e por uma infelicidade passamos por um momento de uma queda de arrecadação, Sim. que é gravíssima, então nós estamos tendo que fazer esses ajustes, já apresentamos para o secretário de Fazenda qual seria a nossa demanda para poder tocar minimamente até o final do ano, e a Fazenda, juntamente com demais órgãos de comando do governo, estão verificando essa questão orçamentária, que sabemos que é algo, assim, muito sensível, né. Temos sim, dentro dessa possibilidade de orçamento aí, há uma priorização de iniciar alguns serviços, por exemplo, Nova Carajás, etapa 6, que é um contrato que foi assinado desde 2023, mas nunca foi dado início. Montes Claros também na VS10, né, retomada de alguns serviços de manutenção de estradas vicinais, que mesmo com apenas um contrato, e agora nós tivemos o emergencial de hora máquina, nós estamos conseguindo avançar.
E mesmo assim, com pouco recurso, com poucos contratos, a gente pôde observar que a zona rural praticamente nós não tivemos aquelas situações de causar intrafegabilidade, de corte, de dificultar o acesso do colono vir para a zona rural. Claro que tivemos que priorizar principalmente a questão das zonas das rotas de trânsito escolar, visto que as aulas iriam iniciar, e isso que a gente vem fazendo, como o prefeito fala, né, tratar o recurso público de maneira muito sério, mesmo sendo um recurso nesse momento escasso, a gente está distribuindo, tentando fazer com que a CEMOB seja vista em vários locais da cidade e do município de uma forma, simultânea. Pois é. Essa questão que o senhor colocou da da transparência, de condução desses recursos, é natural que nesse primeiro ano que vocês estão trabalhando, é que se entenda a realidade do município, aquilo que de fato precisa acontecer. O que a gente tem observado é que poucas pessoas, mas um grupo que faz barulho, tem se aproveitado desse início, que é conturbado, como tudo o senhor está pontuando, e tentando, de alguma forma, desconstruir aquilo que vocês estão com muita responsabilidade. Então, eu resumiria da seguinte forma: o que está faltando para esse início de governo é responsabilidade com os gestores, sabe? A gente tem que dar a vocês a oportunidade. Eu tenho dito aqui que esse negócio de 3 meses, 6 meses, isso é coisa de campanha. A questão que quem vive nessa área, quem conhece, quem tem que fazer, pegar na massa, sabe que em menos de um ano não se tem essa organização estrutural. Eu primeiro tenho que organizar a casa para poder organizar as coisas aqui fora. E a gente precisa confiar em vocês, dar esse voto de confiança, para depois lá na frente avaliar o que foi feito, o que é que deixou de ser feito. O senhor foi muito bem quando colocou a questão da queda de arrecadação, né? E aí a gente vê todo um trabalho que não estava previsto pelo prefeito enquanto candidato a ter uma construção junto ao poder, do Estado, para fazer com que essa perda volte de alguma forma como um serviço, né, como bens. E aí a gente já vê parcerias acontecendo tanto no asfalto, quanto na questão da delegacia de polícia aqui no bairro do Cidade Jardim, e outras questões como a regionalização do hospital. Quer dizer, tem que ter uma contrapartida. A gente vai ter uma perda de receita, e aí essa reforma que o senhor está falando, essa organização, ela tem que ser pensada bem, muito bem discutida para não comprometer nem na essência cada serviço. Mas eu fico feliz de saber que tem uma pessoa tão competente quanto o senhor à frente dessa pasta, e eu reitero aqui que a gente precisa confiar no seu profissionalismo. Eu vejo que hoje a possibilidade de acontecer as coisas de forma correta é muito maior, porque não só se tem o nome técnico, mas a decisão final está sendo dentro de um consenso, porque no passado a gente via muito essa questão de que o técnico decidia ou planejava, mas a palavra final era política, e muitas das vezes os interesses de grupos que estavam dentro dessa gestão acabavam não priorizando o interesse da sociedade. E dentro desses poucos contratos que o senhor tem, o que me preocupa realmente hoje, e a maior parte da sociedade, e a mídia tem aproveitado para falar muito, causar esse medo na sociedade. Nós temos um contrato emergencial, e esse contrato emergencial, ele vence agora, em julho, né? E o senhor já tem com processos licitatórios transitando, tramitando, já está acontecendo uma forma de eu conseguir fazer essa transição do processo emergencial para as licitações acontecerem e o serviço não parar? Nós já temos já a parte técnica de engenharia dos estudos, orçamento, levantamento, tudo concluído. Então, somente esperamos que haja essa janela de liberação de recursos dentro do orçamento para que a gente possa, lançar os editais na rua, entendeu. Então isso já está tudo Perfeito. pronto. Isso é fundamental, tem que Tá haver. tudo pronto, então não São etapas. a minha equipe não está esperando o dinheiro aparecer para iniciar o processo. Nós já temos tudo Nós pronto, temos está vistos isso. tudo preparado. Na hora que a Secretaria de Fazenda conseguir, liberar recursos para nós dentro dessa dificuldade orçamentária, a gente vai poder liberar. Mas assim, algo assim muito sério com recurso público, né, por exemplo, nós tivemos na gestão passada a licitação da duplicação da PA, com uma Sim. obra muito bonita, com túneis, com viaduto, com tudo. E a gente teve uma conversa com o prefeito Aurélio, ele foi muito sensível e disse: "Não, Roginaldo, não vamos pensar na cereja do bolo, vamos pensar na VS10, vamos pensar na Nova Carajás, vamos pensar na Cidade Jardim. Sim. Quando a gente tiver recurso, a gente vai para essas regiões, deixa a cereja do bolo para depois". E eu concordei com ele, com a visão que ele teve. De que adiantaria
eu fazer uma obra tão bonita na entrada da cidade e eu ter locais como o VS10, aqui mesmo, Sim, Cidade Jardim, que estão intrafegáveis, entendeu? perfeito. E ele foi magnífico na visão dele, e é essa visão que a gente conta com o prefeito, entendeu? O prefeito as pessoas às vezes têm uma visão que ele é assim meio estabanado, TDAH, como ele fala, mas é uma pessoa centrada, é uma pessoa séria e que tem uma visão que está orientando todos nós secretários. Eu não tive a oportunidade de falar com ele ainda, mas eu trabalho com psicologia forense, como perito. A gente consegue olhar para a pessoa e ouvi-la e já traçar um perfil, né? E dentro desse perfil a gente tem algumas características pessoais que a gente identifica a origem, porque a história da pessoa fala muito pelo que ela se tornou. Então ele vem de uma lida difícil, de muitas desafios, e isso foi forjando ele de forma que hoje ele pudesse ter essa sensibilidade a qual o senhor se refere. Mas o que a gente observa é que tem atividades no nosso município acontecendo que não são únicos serviços voltados à sociedade local, que as cidades vizinhas e até outros, vindo de outros estados, passam aqui. Então eu vejo que vai chegar o momento de certas obras de grande porte ter que ter uma contrapartida da iniciativa privada, e eu cito a mineradora, tem que ter iniciativa, recurso do Estado, tem que ter recurso federal para que ocorra. A gente precisa, como o senhor está dizendo, emergencialmente cuidar, né, do povo, mas sabendo que tem essa responsabilidade por conta de que eu tenho acompanhado as sessões da Câmara e eu vejo que tem muitas indicações, né, na questão de praças, playgrounds, creche, escola, já surgiu até, posto de saúde. Quer dizer, aí como é que se faz isso que não foi contemplado na LOA passada? Como é que eu faço isso se eu tenho um pequeno contrato que está findando e não tem recurso com a queda de arrecadação? Então, não é importante nesse momento eu fazer indicação dentro de um contexto que seja fora da realidade, porque isso passa para a sociedade, eu estou falando como sociedade, eu estou ali acompanhando uma sessão, mas eu também, ao mesmo tempo, estou me colocando no lugar de como cidadão. São coisas que depois podem mal utilizada na sociedade, na mídia, parecer que a gestão não está fazendo, não está atendendo determinado vereador, não está dando prioridade, e não é assim. Vocês têm um planejamento, a indicação, na verdade, digamos assim, é uma indicação partida através de um estudo, de ouvir a sociedade, mas que tem que ter todo um cronograma. Se couber, se tiver, faz. Mas no momento tem que entender. Então, é ideal essa harmonia de vocês com o legislativo. E aí que entra a minha pergunta: como é que está a sua relação com os vereadores? Como é que está essa questão das devolutivas? A gente tem ouvido queixa de alguns vereadores pontualmente, não são todos, que quanto ao portal de transparência, quanto à questão das indicações que não chegam. Como é que está a sua relação com o legislativo nessa questão das devolutivas? Está havendo esse entendimento para poder o alinhamento e as coisas acontecerem? Bem, assim, é uma relação muito respeitosa. Como você bem disse, né, as indicações e o parlamento é essa mesma função dele, de ouvir a sociedade, e a sociedade vai trazer aquela demanda que ela precisa, e a gente recebe essas indicações dos vereadores, e dentro daquilo que é possível da situação que nós temos hoje de contratos e de obras, é buscar atender, né. E os vereadores, a gente sempre é bastante claro com eles, dizendo que eu informo para eles, não fico ocultando informações ou enganando que eu vou fazer aqui ou ali, amanhã ou depois, não, eu sempre, dentro do possível, criar esse cronograma e mostrar para o vereador. Às vezes tem uma demanda que o vereador solicita, que eu digo: "Vereador, infelizmente, nesse momento eu não tenho essa possibilidade. Assim que a janela abrir, que eu tiver uma condição de contrato, a gente vai e executa", mas, sempre respondendo, até porque pela própria questão legal, eu não posso me esquivar de responder ao vereador, entendeu. Então tem uma relação, assim, muito respeitosa, eh costumeiramente, muitos vereadores vão ao gabinete. Eu costumo também ir a campo com eles para entender a indicação que eles estão fazendo, entendeu? Isso é Perfeito, muito bom. muito bom. E, isso vai
construindo uma relação que assim que a gente tiver um horizonte de um orçamento nosso, que a gente vai ter entendimento do que está acontecendo na cidade, e com esse alinhamento com a Câmara Municipal, a gente pode pensar que a partir de 2026, num horizonte melhor, a gente vai conseguir ter essa resposta mais efetiva, que não é somente para o parlamento, é para quem o parlamento representa, que somos todos nós Perfeito. cidadãos. Muito boa a sua visão. Eu concordo em número, grau e gênero. Esse alinhamento, ele faz com que a sociedade receba de fato os serviços públicos necessários e importantes. O que a gente tem observado, que no passado, e eu, como engenheiro de tráfego, eu sempre toquei nessa tecla. Nós temos projetos e pensamos nessas ações. Porém, a Secretaria de Obra, ela é péssima em execução. Essa era, entre nós, na área de engenharia, era esse o nosso entender. Tinha projeto, estava tudo pensado, planejado, organizado, mas a execução, desde da finalização de uma obra, de uma intervenção de via, da execução em si, era péssimo. E a gente observava que a necessidade de se ter alguém, não político, mas técnico, né, que primasse pela excelência da qualidade do que está se integrando a sociedade, daquilo que, do custo da obra, do que vai ter benefícios, acaba tendo que atrasar muitas das vezes, como o senhor está colocando a questão de vias, e ontem eu toquei nesse assunto num outro podcast. Eu vi um vídeo mostrando a Faruc, aonde havia sido feito um serviço, e a empresa deveria refazer por uma questão de medição e tudo mais, e o foco era esse. Mas eu sou engenheiro de tráfego, e eu sei que para nós partirmos para uma pavimentação, a gente precisa ter todo um estudo prévio, que parte da engenharia de tráfego, para dizer para a Secretaria de Obra o que vai acontecer naquela via. Porque quando você vai tapar um buraco, você pega um problema que não foi pensado, que não foi planejado, que não foi feito um estudo prévio, e você vai jogar uma camada lá para poder sanar o buraco. Só que naquela execução maior, ampla, que foi a via inteira, não se pensou que ali iam passar carretas com 70 toneladas. São mais de 260 por dia. Eu tenho esse número porque eu já fiz estudo para mineradora de tráfego naquela região para definir velocidade. E eu me assustei com essa quantidade de carretas. Como é que tem asfalto que suporte uma carga tremenda dessa? Então é importante que a sociedade entenda. Vai ser feito? Acredito que sim, mas precisa muitas vezes atrasar uma obra inicial para que o estudo contemple e aí se veja, ó, a pavimentação, as camadas que foram feitas ali, não se pensou na época, não tinha capacidade de carretas desse porte, então não foi projetado. Então, toda vez que nós fizermos, o fluxo de veículos, o peso, ele vai voltar o problema. Então, dentro dessa infraestrutura, hoje, o senhor já conseguiu ter uma equipe ou conseguir trabalhar integrado com alguma empresa que forneça serviço, caso o município, através do seu corpo de servidores, não tenha uma equipe de engenharia que esteja lhe acompanhando na parte de tráfego, fazendo esse levantamento, essa verificação, para que vocês não sofram tantas interrupções e o processo tenha que ser refeito? Não, ainda não, exclusive é uma demanda que a gente vem tratando hoje com a Secretaria de Segurança, visto que o transporte está lá, né, para poder nos apoiar, mas é importante a tua colocação que realmente o nosso pavimento, né, não foi projetado para essas cargas, né, Perfeito. entendeu? E outra coisa, você fala da carga andando na PA 275, na PA 160, mas é comum a gente ver em ruas, marginais, Perfeito. vias marginais, veículos de carga elevada passando, né, É outra coisa também, entendeu? seu Reginaldo. A nossa cidade, quando eu cheguei aqui, em 2005, eu logo entrei na área de consultoria, na área de engenharia de tráfego, transporte, trânsito. E aí a gente criou um bordão. Paraupeba não foi uma cidade planejada, ela foi uma cidade invadida ou doada, né. Então, quando não se tem planejamento, se constrói ruas estreitas, se não se prevê o estacionamentos, não se prevê a questão de carga e descarga. Então, hoje, todo prefeito que assumir e que queira organizar essa gestão, fazer a cidade dos sonhos de todos nós, tem que cortar na carne, tem que ir de encontro de interesse de alguma minoria que se forma grupos e bater nessa ferida. Por exemplo, quando o senhor vai fazer
uma infraestrutura numa rua, como é que surgiu aquele bairro que não tem nem condições de caminhar nele, nem de passar um carro e eu tenho que fazer uma estrada ali. Outra, não tem dimensões. Aí a pessoa estaciona um carro, o outro já não passa. Aí a empresa coloca ônibus para circular ali. Como é que um caminhão de lixo passa se não tem. Outra coisa que é interessante, se o senhor sair na cidade observando, se houver o desnível das calçadas, não se houve uma terraplanagem, um padronizamento, mesmo tendo um código de postura, parece que a gestão passada fazia vista grossa para isso. Não acompanhava as edificações, os órgãos fiscalizadores, para que houvesse um padronizamento. Hoje o senhor tem uma calçada mais baixa, uma calçada diferente, e isso tudo as pessoas pensam que não, mas afeta o projeto de uma obra, para meter uma máquina, para meter equipamentos. Muitas das vezes, para interditar uma via, não é possível, porque os moradores precisam acessar. Tudo isso são desafios que Uhum. vocês enfrentam, e eu entendo que isso tem sido o maior problema que o senhor tem tido nesse momento em relação a essas obras na cidade, né? É verdade. Então a gente vê que a cidade foi construída, aos poucos e não houve um ordenamento durante todo esse tempo, né. Então é uma coisa que algumas coisas serão possíveis serem corrigidas, outras coisas nós teremos que aprender como nós estamos vivendo e aprender a continuar vivendo assim, né, tá. Mas uma coisa que eu trago do nosso novo jeito de conduzir a CEMOB, conforme a orientação do prefeito Aurélio, é assim, a forma de gestão dos contratos, todos os contratos, até 5 anos de vigência, nós notificamos todos os contratos, visto que algumas obras apresentaram problemas para poder acionar seguro, algumas empresas já estão respondendo. Ah, eu vou dar um exemplo aqui muito claro, que é a Avenida B, Cidade Jardim, Sim, entendeu? Uma via que foi feita há cerca de 6 a 8 meses e ela está intrafegável, né? perfeito. E logo no começo do ano, 7 de janeiro, nós chamamos o responsável pela empresa, notificamos a empresa acerca de refazer toda a via, Sim, entendeu? E também de auditar o contrato, né? Como foi uma outra determinação do prefeito. Vários contratos estão sendo auditados, sim. não é como uma forma de perseguição, mas como uma forma de saber aonde o recurso Receber, público foi usado e se foi usado, né? Então, eu posso já dizer, por exemplo, para aquela comunidade que usa aquela Avenida B, que tem um tráfego muito, muito elevado, sim, e já a partir de semana que vem os serviços vão ser retomados lá e nós ótimo. vamos executar novamente aquela Avenida B, porque eu não posso ter uma via com menos de um ano naquele Ela estado que vai está. até a escola Dora Estante, né? Isso. E importante, né, vai refazer, o empreiteiro vai ter que refazer com o ônus Perfeito. todo dele, Isso. entendeu? Porque a administração pública e a sociedade não pode, Arcar com isso. arcar com É isso. dinheiro público. Qualquer irresponsabilidade na execução de um serviço que houve no passado, quem executou vai ter que responder. Exato. No caso do empreiteiro, refazer o serviço e achar se ele entender que a melhor forma para ele refazer, que mostra também, sinaliza para nós, administração pública, que o empreiteiro está se mostrando favorável ao novo entendimento e é isso que a gente quer. E estamos fazendo, assim, vários outros contratos. Então, agora mesmo no contrato do tapa-buraco emergencial, já tivemos problema de alguns lugares e notificamos a empresa, diário de obra, e Certo. refazer o serviço, entendeu? Secretário, já foi criado dentro da sua secretaria ou está se pensando em criar, através do gabinete de gestão integrada, algum conselho das principais secretarias? Eu acredito que esses loteamentos, eh eh, que está sendo se formando, que hoje que já estão formados, mas estão vendendo outras etapas, de ter, não só pelo órgão, do conselho de classe, que é o CREA, mas de passar por uma anuência, por uma liberação da Secretaria de Obra, porque veja bem, eu vejo assim um absurdo, me perdoe se eu estiver errado, me conserte. Eu vejo um absurdo uma loteadora vender uma área, entregar para a pessoa construir, e em momento nenhum ninguém dessa construtora que está loteando procurou os órgãos públicos para saber quais são os projetos que tem para aquela área. Ali eu vou ter que precisar futuramente fazer um posto de saúde, eu preciso deixar um sistema de esgoto, de água, eu tenho que ter uma dimensão exata da via, o que é que eu vou poder plantar no canteiro, qual é a largura do canteiro. Eu sei que o Código de Postura traz muito disso, mas a Secretaria de Meio Ambiente ela tem um manual técnico de urbanismo.
Ou seja, eu não posso mais botar essas árvores enormes que criam raízes, que arrebentam a calçada, que Pavimento. criam galhos. Então, não seria interessante nesse momento, antes de se fazer edificações e tudo mais, passar pela Secretaria de Obras, Secretaria de Urbanismo, até mesmo INEM, e aí, para não ficar de porta em porta, batendo em órgãos e tudo mais, criar um conselho, alguma coisa nesse sentido, alguma equipe técnica que avaliasse isso, que desse um parecer, para que a gente evitasse problemas futuros, porque depois quem vai pagar a conta é o município, é a gestão pública, porque recebe uma obra que é inacabada, como essa Cidade Jardim que o senhor colocou, que isso aí houve muita irregularidade nesse repasse dessas etapas aqui, e o governo público se beneficiou de alguma forma, aceitou, não houve seriedade na transição, e hoje nós arcamos com essa condição. Como é que o senhor tem visto essa condição que nós temos hoje nessas loteadoras? É só para deixar claro, o órgão centralizador no município acerca dessas questões de loteamento é a Secretaria de Urbanismo, né. Ela Perfeito. é a partir dela que deflagra tudo, ela Ah, que tá. aciona as demais secretarias, Perfeito, entendi. meio ambiente, Muito bom. obras, né. E agora nós temos um posicionamento bastante restritivo, como relação à liberação de novos loteamentos. E Sim. aqueles loteamentos que nós estamos ainda na fase de garantia, a Secretaria de Urbanismo lá com o colega Werlon, ele já está também fazendo o mesmo posicionamento meu da obra, já com questão de notificação, para buscar minimizar os impactos que nós tivemos em loteamentos anteriores, né. Tá. Secretário, pode fazer uma campanha lá que nós nos comprometemos daqui em divulgar em larga escala. Uma seguinte campanha: vocês vão entregar meio-fio, vão entregar esgoto, vão entregar água, vão entregar a via, tudo padrão, tudo como se pede, como se tem um desejo. Mas eu gostaria que cada morador cuidasse da frente da sua casa. Eu acho que tem que ter uma campanha assim, de conscientização. Eu vou entregar, mas cada um cuide, porque se cada um fizesse a sua parte, nós tínhamos uma cidade limpa e organizada como nós desejamos. Verdade. Bom, o tempo é curto e eu agradeço imensamente, de coração, porque o senhor é uma pessoa, nota-se, muito acolhedora, uma pessoa que de pronto se comprometeu a estar aqui, não tem vergonha nenhuma, até porque a proposta é um papo reto, é sem pano de fundo. A gente aqui quer justamente que haja democracia, que o senhor possa falar à vontade, externar as suas opiniões. E é interessante ver o quanto o senhor é técnico, o quanto o senhor e consegue conciliar o lado humano de conduzir até mesmo dentro de um regime desse, como a política, que é uma herança que a gente está precisando mudar, desintoxicar. Faça as suas considerações finais e eu já, de antemão, já quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Mais uma vez obrigado pelo convite aqui ao podcast Papo Reto. E espero que seja a primeira de algumas outras vezes que possam vir outros convites. E quero deixar a todos aqui que a Secretaria de Obras, na atual gestão, o governo do prefeito Aurélio Goiano, é uma secretaria que busca justamente isso, se aproximar da comunidade, poder fazer os serviços da melhor forma possível. Peço que a comunidade, eu sei que são anos e anos de ruas intrafegáveis, de dificuldade de mobilidade causado pela condição de nossas vias. Sabemos do anseio que cada um tem, que esperar já não é bom, mas, eh eh, pessoalmente eu peço para cada um, vamos ter um pouquinho mais de calma, vamos passar esse ano e vamos ter um planejamento que a gente vai conseguir chegar em vários bairros que a gente sabe, tem já o estudo, o levantamento, que são situações muito calamitosas, aqui mesmo, Cidade Jardim, Nova Carajás. Então, eu pedi para a população esse voto de confiança e de portas abertas. Qualquer serviço que veio, ó, fizeram tapa-buraco, não tá bom, vai lá no Instagram, como tem muita gente que manda mensagem positiva, assim como tem muita gente que manda mensagem de forma negativa, mas estamos sempre respeitosamente acolhendo todo e qualquer tipo de manifestação, e a Secretaria de Obras está, nesse novo propósito, nesse novo momento, tá, de trazer serviço de qualidade, com com trabalhando, assim, com recurso público da melhor maneira possível, e para ter um resultado, e o resultado quem vai usufruir disso somos todos nós, a população de Paropebas. E eu hoje estou secretário, mas eu quero trabalhar com a tranquilidade de que, quando eu deixar de ser secretário, eu possa continuar com a cabeça erguida, sendo servidor público como eu fui e sou e serei ainda durante algum tempo. E muito obrigado. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje no Papo Reto com o Executivo. Vocês daí, nós daqui no Papo Reto. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.